Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Elias, grande ABC Esportes pessoal, novidade, quadro novo pessoal. Eu vou estar falando aqui das equipes da capital paulista nos diversos campeonatos, brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, não apenas dos grandes, mas os paulistas, né? Vamos estar ampliando, né, a cobertura, né, não só os pequenos, digamos, da capital, Centro-Oeste Paulista, que é aqui o interior, onde eu moro, né? Grande São Paulo, né, regiões da Grande São Paulo, vamos estar falando no interior no geral, claro, sempre com o objetivo primeiro do ABC, mas ampliando bastante esse leque sim, espero que vocês gostem bastante e que o canal possa crescer ainda mais pessoal, né, mais membros, mais inscritos, a gente também está elaborando mais canal, tendo mais recursos também, né, eu prometo bastante novidades aí pessoal, pode vocês verem, estou aqui com a camisa do Bragantino mesmo, né, antes de virar Red Bull Bragantino, tá aqui, né, essa linda camisa. Temos a camisa do São Paulo e em breve, pessoal, tá? Palmeirenses, corintianos, santistas, teremos a camisa de todas as equipes aqui. Eu vou estar fazendo um rodízio na hora de vestir e vou estar expondo todas elas. Vamos lá, pessoal. Sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A, que teve boa parte dos seus jogos no sábado. Nós tivemos um clássico da saudade, né, de Santos e Palmeiras, que infelizmente foi muito frustrante, muito sosso, muito xoxo, muito amarrado, pessoal. Vocês vão estar vendo os melhores momentos lá na descrição, pessoal. Ficou devendo demais, demais mesmo. Poucos lances, né, criativos. Mas, contudo, né, o Palmeiras, cara, empatar fora também não é ruim. O Santos tem dado uma melhorada, jogar no futebol interessante, com muitos garotos da vila, né, como de costume, né. Mas vai ficar nessa gangorra o Santos. Ao meu ver, ainda briga para permanecer na Série A. Ele conseguindo algo mais, uma vaguinha na Sul-Americana, é bom. Até porque, provavelmente, muitos times, a maioria das equipes fica com a vaga em algum campeonato, né? Mas o Santos vai oscilar bastante ainda. Não dá para botar todos os moleques de 15 anos, 16, 17 e achar que vai resolver sempre. Lógico que não. Tanto que o Santos há 3 anos não passa da primeira fase do Campeonato Paulista, que é um regulamento feito para os grandes. Tá sempre classificando, né? E o Palmeiras, né, claro, é o time a ser batido ainda, não é imbatível, né? Tanto que ele continua na segunda colocação, né? Está atrás do Botafogo, né? Que continua na liderança, pelo menos até a próxima rodada, mas o Palmeiras vai brigar com certeza por todos os títulos, não só do brasileiro. Nós tivemos 12.641 torcedores para uma renda de R$ 658.392,50 na Vila Belmiro. O Odair Helmo mandou o peixe com o João Paulo, Gabriel Inocêncio, o Messias, depois o Michael, o Joaquim, o Lucas Pires, depois o João Lucas, o Rodrigo Fernandes, o Dodge e o Lucas Lima, depois o Ivonei, o Ângelo, depois o Daniel Ruiz, o Lucas Braga, depois o Lucas Barbosa e o David Washington. Prestar atenção nesse centroavante. Lembrando que o Marcos Leonardo, pessoal, está com a seleção sub-20 na Argentina para o Mundial da categoria. Vamos estar falando da seleção também. O Abel Ferreira mandou o Palmeiras praticamente com o que tem de melhor, com o Everton, o Mike, né? O Gustavo Gomes, depois o Naves, o Luan e o Piquerez, o Zé Rafael, Gabriel Menino, o Rafael Veiga, depois o Richard Rios, o Arthur, depois o Luiz Guilherme, o garoto, o Dudu, Breno Lopes depois e o Rony, depois o Hendrick, pessoal. Agora falando do Bragantino, o Red Bull todo louco voltou a vencer e freou o embalo do Furacão, ótima vitória contra o Atlético Paranaense, né? Eduardo Sacha, experiente, fez o gol no primeiro tempo, o Thiago Borbas no segundo, definindo, né? O placar, o Atlético vinha numa série de 3 vitórias seguidas, né, mas segue na parte de cima, né, na quinta colocação, né, pessoal, com 12 pontos, o Bragantino, Red Bull, tentando, né, se realocar melhor, com melhores posições, pessoal. Os próximos jogos, né, o Bragantino vai enfrentar, né, no domingo, recebeu o Santos no Nabi Bichedi, e o Atlético Paranaense recebe o Grêmio na Arena da Baixada no domingo às 4 da tarde, pessoal. Né? Lembrando também que o Bragantino joga a Copa Sul-Americana, vou ficar devendo o jogo, próximo jogo dele, mas nesse meio de semana ele vai estar, né, em ação. O Pedro Caixinha, porque mandou o Cleiton, Andrés Hurtado, o Eduardo Santos, Realpe e o Guilherme Lopes, depois o Aderlan, o Matheus Fernandes, depois o Jadson Silva, Lucas Evangelista e Bruninha, depois o Eric Ramires, o Elinho, depois o Henry Mosqueira, o Eduardo Sacha, depois o Thiago Borbas e o Vitinho. O Paulo Turra mandou o Furacão com o Bento, ótimo goleiro Bento, Kelvin, Zé Ivaldo, Matheus Felipe Matos, Hugo Moura, depois o Fernandinha, Alex Santana, Vitor Bueno, depois o Canobi e o Terans, depois o Vitor Roque, Coelho, Thiago Andrade depois, e o William depois o
Pablo. O Atlético deu uma mesclada ali, de novo, quando foi um time misto, né? O Furacão tem compromisso na Libertadores, né? Nesta meio de semana, né? Provavelmente na terça-feira, pessoal. O público no Nabizão foi de 3.769 pagantes, uma renda de R$ 117.490. O ingresso lá não tá barato não, hein? Pouco menos de 4 mil, deu tudo isso de renda, né? Agora, o tricolor do Morumbi, o São Paulo, tomou um susto, chegou a abrir 2-0 contra o Vasco no sábado, né? Tomou 2-2, mas no finalzinho fez mais 2 gols depois dos 40, né? O São Paulo reencontrou seu torcedor com vitória depois de 3 jogos longe de casa, né? O São Paulo está com 3 vitórias e 3 empates nos últimos 6 jogos do Brasileirão, se aproximando dos líderes agora com 12 pontos. Mas foi o Morumbi, uma noite de gala com praticamente 57 mil torcedores, um bom jogo, né? Aí o São Paulo continua muito embalado com o Dorival Júnior, né? Continua invicto, né? Desde que ele assumiu o time no lugar do Rogério Ceni, né? Como eu disse, 3 vitórias e 3 empates, né? Antes sem confiança, agora o São Paulo está muito mais motivado, o time está empenhado, tem melhorado também tecnicamente, né? E o Vasco começa a perigar, não está conseguindo fazer umas partidas consistentes, né? E pode entrar na zona do rebaixamento a qualquer instante, pessoal. Os gols da partida, no primeiro tempo, o Caleri fez aos 24, depois o Rodrigo Nestor num golaço de direita aos 41, né? Depois o Vasco empatou com o Barros aos 44, diminuiu, né? Do primeiro tempo, o Galarza, né? Aos 37 do segundo, e aí a virada definitiva, o desempate definitivo. O Beraldo, ótimo zagueiro jovem, aos 43, e o Juan, centroavante da base, aos 46, definindo o placar para um público de 57.399 pagantes, uma renda de R$ 3.335.063 reais, pessoal. O Dorival mandou São Paulo com Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista, né? 4 na defesa. O Luan, depois o Wellington Rato, Gabriel Neves, depois o Alisson e o Nestor, depois o Michel Araújo, 4-3-3. Marcos Paulo, depois o Pablo Maia, Luciano e Caleri, depois o Juan. O Maurício Barbieri mandou o Léo Jardim, o Puma Rodrigues, o Robson, o Léo e o Lucas Piton. Jair, Galars, depois o Rodrigo. O Barros, depois o Alex Teixeira, o Figueiredo, depois o Orediano, o Gabriel Peck, depois o Eric Marcos, o Pedro Raul, depois o Carabarral. Já estou vendo os rumores, pessoal, fontes, conversa que talvez o Rogério Ceni, né, possa assumir a equipe do Vasco. Vamos esperar. E fechando o giro dos grandes, os paulistas, né, também. Ontem, né, no Maracanã, clássico das multidões, Flamengo e Corinthians 1-0. O Corinthians jogou bem, talvez a melhor partida sob o comando do Lucha, né. Gol no fim do Léo Pereira de cabeça, né? Já mais de 40 minutos do segundo tempo, aos 48, nos acréscimos, decretou o placar. O Maracanã recebeu 64.871 torcedores, com a renda de R$ 3.616.817,50, pessoal. O Jorge Sampaoli mandou o Santos, o Wesley, que tem jogado bem na lateral, Fabrício Bruno, Léo Pereira, autor do gol, Ayrton Lucas, que é um dos melhores laterais esquerdos do país hoje, jogando muito. Já desbancou Felipe Luiz, mais veterano, normal, né? O Pulgar, depois o Vidal, o Thiago Maia, o Vitor Hugo, depois o Matheus Gonçalves e o Gerson, que tem jogado muito bem, o Gabigol, o Gabriel e o Pedro, depois o Everton Cebolinha. O Vanderlei Luxemburgo mandou o Cássio, o Bruno Mendes, depois o Fagner, que foi barrado mesmo, pessoal. O Gil, o Murilo e o Matheus Bidu, o Paulinho, o Fausto Velho e o Maicon, o Adson, depois o Wesley, o Yuri Alberto, depois o Romero e o Roger Guedes. Quando está na zona do rebaixamento, tem um time bom? Tem um time bom, mas é o que eu falo, Renato Augusto não está jogando. Gente, um time igual o Corinthians não pode depender de um cara só. Tem jogadores bons, o Yuri Alberto é bom, Roger Guedes é bom, Paulinho, veterano, é bom, ainda joga bem. Cássio, um goleiraço, dispensa apresentação. Maicon, um bom jogador, não tem jogado tão bem, mas é bom. O próprio Fausto Vera. Então, né, time tem, mas tem que ter um padrão de jogo, tem que ter uma constância a mais, né? O Flamengo, mesmo com seus altos e baixos, tem um elenco de muita qualidade, né? Tá início de trabalho ainda, o São Paulo também, né? Não deixa de estar. E o Luxemburgo a mesma coisa, né? Mas torcida e diretoria, né, não costumam ter muita paciência, né, com seus treinadores, pessoal. Fechado a análise de todos esses jogos, pessoal? Vamos à classificação após 7 rodadas. Lembrando que hoje nós teremos no fechamento Cruzeiro em 7 Lagoas recebendo a equipe do Cuiabá. Resultados, né, pessoal? Nós também tivemos Bahia 1, Goiás 1, né, no América Mineiro 2, Fortaleza 1, Botafogo 1, Fluminense 0.
né? Todos os jogos. Tá? Curitiba 1, Atlético Mineiro 2, né? No domingo, Grêmio 3, Inter 1, né? Também no Clássico Gaúcho. E como eu disse, Cruzeiro e Cuiabá hoje às 8 da noite. Pessoal, classificação: Botafogo está líder com 18 pontos, o Palmeiras tem 15, o Fluminense e o Galo, o Atlético Mineiro com 13 no G4, né? O Cruzeiro tem 12, o Flamengo, o Atlético Paranaense, o São Paulo todos com 12, o Santos em nono com 11, o Grêmio também 11, o Fortaleza e o Red Bull Bragantino 10, Bahia, Inter, Goiás 7, Vasco 6. Aí a zona do rebaixamento, o Corinthians com 5, Cuiabá e América Mineiro com 4, Curitiba na lanterninha, 2 pontos, 7 jogos, 2 empates e 5 derrotas, pessoal. Né? Então alguns times aí já tem que abrir o olho sim. Né? Próxima rodada, pessoal, dos times paulistas, né? O São Paulo recebe o Goiás no dia 27, às 9 da noite, né? Mais conhecido como sábado, né? E aí no domingo todos os demais paulistas. O Bragantino recebe o Santos às 18h30, o Corinthians às 4 na Neoquímica recebe o Fluminense, né? E o Palmeiras vai até Minas Gerais, vai no Mineirão às 18h30 enfrentar o Atlético Mineiro. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse quadro novo. Desculpa qualquer falha, alguma pressa, né? Esperamos estar aprimorando cada vez mais. Temos Facebook, temos Instagram, grandeabcesports@gmail.com para dúvidas, críticas, sugestões, também chave Pix, quem quiser colaborar ao crescimento do canal. Vou me despedindo aqui. Um grande abraço. Valeu!